1974, Carol Rosin foi apresentada a Wernher von Braun, considerado o pai do foguete V2. Mas quem foi Wernher von Braun? Ele era formado em engenharia mecânica e física. E ao final da Segunda Guerra Mundial, ele e a sua equipe se renderam aos soldados americanos e foram morar nos Estados Unidos e lá começaram a trabalhar. Bom, eles criaram o foguete V2 e nos anos seguintes o foguete Redstone, um foguete balístico com ogiva nuclear. Em 1958, ele lançou o Júpiter C, uma variação do Redstone, que carregava o primeiro satélite dos Estados Unidos. E em 1960 ele entrou para a NASA. Bom, voltando para 74. Então, em 1974, ele teve um encontro com essa Carol Rosin e esse encontro durou 3 horas e meia. E nesse encontro ele disse o seguinte: temos que parar com o armamento no espaço, porque eles estão mentindo para nós. Ou seja, há muitos inimigos, ele disse, que eles podem vir a culpar, como, por exemplo, em primeiro lugar, os russos, depois, os terroristas, as nações do terceiro mundo, depois asteroides e tal. Mas, aí vem a coisa mais interessante de todas, mas a última cartada deles será a ameaça extraterrestre. Carol, ela se tornou, então, ela foi trabalhar com o Wernher von Braun, ela se tornou consultora de defesa em mísseis no espaço e viajou o mundo todo falando com várias pessoas. E ela percebeu nesse momento que nenhuma dessas pessoas estava interessada nesse armamento no espaço, tá? E o Wernher von Braun, ele morreu em 1977 e a Carol esperou 27 anos para fazer esta divulgação, para vir a público e dizer tudo isso para todo mundo. Então, vamos ver por que eu estou falando tudo isso. Vamos chegar agora. Meu amor, você está me atrapalhando aqui, eu estou me atrapalhando aqui por causa do meu fofo aqui, olha que coisa mais linda. O meu menino aqui, ele nunca vem comigo. Aí quando eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, aí ele quer colo. Tá, então vamos lá. Em 1974, a Guerra Fria ela estava no auge. Nessa época, a doutrina seguida pela União Soviética e os Estados Unidos era de que a guerra nuclear não só começava porque se um lado começasse, o outro lado iria revidar. E aí, obviamente, né, destruía, todo mundo se matava, acabava tudo, acabava a civilização na Terra, enfim. Mas aí, em 1983, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ele anunciou SDI, que era Iniciativa de Defesa Estratégica, que foi posteriormente apelidada pelos jornalistas de Projeto Star Wars. Esse projeto ele tinha como objetivo colocar em órbita uma série de armas laser e bombas atômicas táticas, cujo objetivo seria interceptar os mísseis balísticos soviéticos antes que eles pudessem se aproximar dos Estados Unidos. Mas agora vamos para 1947. No Novo México, operadores de radar da base aérea do exército Roswell detectaram uma nave não identificada se aproximando da base. Momentos depois, o objeto caiu no deserto. Os militares apareceram e recolheram todo o material. Moradores da região disseram que haviam 2 seres que foram retirados da nave. E os próprios militares dessa base de Roswell disseram que algo havia caído, mas 24 horas depois eles negaram toda a história, dizendo que era só um balão meteorológico. Em 1995, apareceu um filme preto e branco intitulado Uma Autópsia Alienígena. E esse filme mostrava uma dissecação de um ser extraterrestre da Área 51, que era supostamente de um desses seres da nave. Ou seja, o que acontece sempre? Toda vez que alguém afirma que viu uma nave, alguma coisa, eles vão lá e fazem com que as pessoas digam, não foi nada, não é bem assim. Foi isso que aconteceu com esses militares dessa base de Roswell. Eles falaram no primeiro momento que eles tinham visto cair uma nave.
depois disseram, não foi nada disso, foi um balão meteorológico e tal. Sempre era acobertada todas as coisas, tá? Bom, aí em 13 de janeiro de 1996, no sul de Minas Gerais, na cidade de Varginha, um motorista viu uma nave que era parecida com um submarino danificado, estava pegando fogo numa das partes, tá? E estava voando baixo até cair. O motorista foi até o local onde essa nave caiu, achando que tinha feridos, enfim, querendo ajudar. Mas aí logo chegaram os militares, que o expulsaram do local e inclusive o ameaçaram se ele não saísse dali. Então ele saiu amedrontado, bastante apavorado, e ele foi parar num posto de combustíveis, né? E ficou ali um tempo, talvez para se refazer, e nisso apareceram dois homens, os homens de preto, tá? Que o ameaçaram, dizendo assim, ó, olha, você não viu nada, você não sabe de nada, nada existiu. Porque, né, nós conhecemos a tua família, nós sabemos aonde você mora, enfim. Aí, ele só veio a público em 1921, que ele começou a contar essa história. Então, para vocês terem uma ideia, esses homens de preto, né, que tinha aquele filmezinho, até aquela comédia, parecia tão bobinha, tão idiota, tal, eu pelo menos nunca gostei. Esses homens de preto realmente existem, ou existiram, sei lá. E muitas pessoas relatam que, pessoas que viam OVNIs, coisas assim, elas relatam que receberam a visita desses homens de preto e que foram ameaçadas, tá? Então, no dia 19 de janeiro de 1996, de madrugada, tipo assim, 1h, 1h30 da manhã, numa fazenda, um casal acordou com o barulho dos animais. E ele viu uma nave desse mesmo tipo assim como se fosse um submarino, também pegando fogo e caiu. No dia seguinte, portanto, no dia 20 de janeiro, pessoas começaram a ligar para os bombeiros dizendo que havia um animal estranho agachado no muro e que algumas crianças estavam jogando pedras neste ser. Bom, os bombeiros conseguiram capturar a criatura, que era de uma cor marrom, e ela tinha uns olhos vermelhos, grandes, enormes, sem pupila, não tinha pupila, e ela tinha 3 protuberâncias assim na cabeça, como se fossem chifres, tá? Logo apareceram, para variar, né, os militares, levaram esta criatura e nunca mais se ouviu falar dessa criatura. Essa história ficou conhecida como o ET de Varginha, que agora está chegando, vindo à tona novamente. Então, assim, ó, a Rede Globo mesmo, ela chegou a fazer um documentário sobre esse ET de Varginha, que eu nem assisti, porque, olha, falou em Rede Globo, eu nem assisto, nem perco meu tempo. Mas, pelo que eu ouvi dizer, que eles tentaram dizer que não era nada daquilo, ou seja, por quê? Porque a Rede Globo, você sabe, a Rede Globo trabalha para o sistema, então eles vão tentar acobertar, dizer que o ET de Varginha não era um alienígena. Eles vão tentar confundir as pessoas como eles sempre fazem, tá? Então, assim, ó, por que eu estou falando tudo isso? Na verdade, eu peguei apenas dois casos que são bastante, vamos dizer assim, famosos, emblemáticos e tal. Mas existem inúmeros casos documentados de alienígenas, de pessoas que tiveram contato com alienígenas, de pessoas, inclusive, que foram abduzidas, tal. Inúmeros, tá? Então, só um pouquinho. Bom, por mais que eles tentassem esconder tudo isso, eles quem? O estado profundo, o Deep State, esses seres que nos controlam. Por mais que eles tentassem esconder toda essa história dos alienígenas, eles sabiam, tá, que chegaria um tempo que a vida alienígena não poderia mais ser ocultada. Então, aquela última cartada lá que a Carol Rosen falou, né, que seria a da guerra de falsa bandeira. O que é uma guerra de falsa bandeira? É uma guerra onde os alienígenas estariam nos invadindo a Terra para exterminar a raça humana, sei lá, tomar conta do planeta, enfim. E, para tanto, esses Deep State, eles estão trabalhando nessa história, nessa narrativa há muito tempo. Porque eles não fazem as coisas como nós, por exemplo. Eles não fazem uma coisa assim, tipo,
hoje vou fazer uma coisa para acontecer o resultado daqui uma semana, daqui um mês. Não, eles fazem coisas para daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, enfim, eles vão planejando tudo. Então há muitos anos que eles já estão planejando e eles estão criando a narrativa para colocar no inconsciente coletivo das pessoas o temor, o medo dos alienígenas, para colocar assim aquela coisa de, meu Deus, vamos ser invadidos. Bom, para vocês verem o filme mais famoso deles, que foi talvez o Independence Day, que há muitos anos atrás eu assisti esse filme, odiei, tá? Aliás, eu amo ficção científica e eu raramente assisto, porque eu não aguento, é só invasão alienígena. A Netflix também recentemente fez uma série, eu acho que é o Problema dos Três Corpos, uma coisa assim. Olha, eu tentei assisti 1 ou 2 episódios, odiei, sabe? Porque é sempre a mesma narrativa para colocar medo na cabeça das pessoas. E isso funciona de tal maneira, para vocês terem uma ideia, que teve um dia que eu estava conversando com um homem que eu conheço aqui da minha cidade, e eu estava falando com ele, assim, né, a gente estava falando até de política, eu acho que era, nem me lembro, e eu disse assim, mas não tem problema, daqui a pouco vão vir os alienígenas e tal. Ele chegou a ficar branco. Ele ficou branco, ele parou de falar, ele entrou em pânico, assim. Eu disse, não, calma, né? Os alienígenas que virão, né, são benevolentes, eu disse para ele. Ou seja, para vocês verem como essa narrativa funciona, as pessoas realmente ficam apavoradas. E esse é o objetivo desses seres, fazerem com que, caso, por exemplo, quando aparecer essa divulgação, eles vão dizer, não, tudo bem, os alienígenas existem, porque eles fizeram de tudo para escondê-los. Mas não, agora eles vão ter que dizer, não, eles existem. Mas eles são do mal, eles querem nos destruir. Então, tudo indica que este ano de 2026 vai ser o ano da divulgação, porque não tem mais o que fazer, não tem mais como praticamente esconder tudo isso. E provavelmente essa divulgação vai ser feita, imagina-se lá pelo mês de julho, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tá. Muitos documentos estão sendo desqualificados. O que quer dizer desqualificados? Quando um documento ele é qualificado, ele é secreto, ele é escondido. Quando ele está sendo desqualificado, quer dizer, ele está sendo mostrado, aberto para o público. Tá? Então, muitos documentos estão sendo desqualificados, como os arquivos de Epstein, que não era apenas... O Epstein, na verdade, como vocês podem pensar assim, mas o que o Epstein tem a ver com tudo isso? Bom, tive que sair um pouco dali porque tem muito sol já chegando. Bom, então assim, ó, vocês podem pensar assim, tá, mas o que esses arquivos do Epstein têm a ver com isso? O Epstein era um predador, né, um abusador de pequeninos e coisas do gênero. Ele tinha uma ilha onde ele levava as pessoas lá para fazer festas, pessoas famosas, e fazia uma série de coisas, inclusive rituais satânicos e coisas e tal. Mas na verdade é o seguinte, para vocês terem uma ideia, ele era obcecado por sistemas de propulsão avançada e tecnologias de energia e engenharia reversas dos WAPs. O WAPs é o nome, vamos dizer assim, atual dos OVNIs, tá? E em 2018, eles acharam e-mails do Epstein, onde ele estava pedindo a um cientista, Lawrence Krauss, que ele ridicularizasse todas as pessoas que falassem ou acreditassem em experiências fora do corpo e OVNIs. Ou seja, tinha uma época que, hoje não é tanto, mas tinha uma época que, Deus me livre, se você falasse que você viu alguma coisa no céu, um OVNI, imediatamente todo mundo já vinha para você, o que você bebeu, o que você cheirou e tal, e te ridicularizava pra caramba, sabe? E diziam mais ainda, que essas pessoas, elas só estavam dizendo isso porque elas queriam ficar ricas, famosas, de escrever livros. Bom, eu nunca vi ninguém que disse que viu um OVNI ficando rica por causa disso, escrevendo livros e coisas. Eu nunca vi nada disso. Então, para vocês terem uma ideia, né, do que fazem com a gente, né? Ou seja, todas as maldades do mundo, na verdade, elas estão relacionadas. As guerras, a corrupção, o terrorismo, as desigualdades sociais,
tudo está relacionado, tudo tem uma coisa em comum, tá? E o Epstein, ele é apenas um dos inúmeros funcionários desse estado profundo, assim como tantos outros, como por exemplo George Soros e tal. Por quê? Porque na verdade os verdadeiros chefões e tal, eu não vou dizer que ninguém, talvez alguém saiba quem eles são, mas nós, a população mesmo, né, os pobres mortais, nós não sabemos, porque eles nunca aparecem, eles não se mostram, eles não ficam em redes sociais e se aparecerem também, eles nunca vão dizer quem eles são, tá? Então, eles são muito escondidos. Todas essas pessoas que aparecem por aí, que vocês dizem, é do mal, mas são apenas funcionários, tá? E de acordo com o Dr. Stephen Greer, tá? Se vocês não sabem quem é Stephen Greer, é um médico americano que, na verdade, há mais de 30 anos, ele trabalha em prol dessa divulgação dos alienígenas, tá? É o sonho da vida dele, então, se vocês quiserem, vocês procurem Stephen Greer, tá? Porque eu não posso falar aqui porque é muita coisa, tá? Então, de acordo com o Dr. Stephen Greer, o ponto central da divulgação não é revelar os extraterrestres, mas expor quem controla as tecnologias suprimidas desde a década de 20, que são o complexo militar industrial, as empresas contratadas de defesa, a burocracia militar, autoridades constituídas e todos eles amparados pela Lei de Segurança Nacional. Ou seja, como é que funciona isso? É assim, ó. Eles simplesmente, quando cai uma nave, alguma coisa, muitas vezes eles também derrubam naves, tá? Eles vão correndo lá, os militares vão correndo lá para pegar todos os destroços, os seres, se tiverem e tal, e levam tudo embora. Para quê? Para estudar, para fazer a engenharia reversa. O que é engenharia reversa? É o seguinte, vamos imaginar que você tem um relógio. Eu quero saber como é que funciona esse relógio, tá? Eu não sei. Então, o que eu faço? Eu abro o relógio, eu desmonto todas as peças do relógio e vejo, isso aqui está encaixado com isso e tal. Isso é engenharia reversa. Então, eu desmonto tudo e depois eu vou montar tudo e vou criar, a partir daí, desse conhecimento, outros relógios. É assim que eles fazem com naves espaciais. Muitas naves eles conseguiram pegar, tá? Algumas até eles, os militares, derrubaram, aí eles pegam, levam lá e fazem a engenharia reversa. Muitas naves que muitas vezes a gente vê por aí são de origem aqui da Terra. Como, por exemplo, tem aquelas naves triangulares que dizem que aquelas são da Terra. E eles usam essas naves, por incrível que pareça, para cometer coisas incríveis, atrocidades incríveis, como muitas vezes sequestrar, tá? Pequenos, pessoas, né? Porque é assim, ó, tipo, se alguém vir aquilo ali, tipo, não existe OVNI, não existe, isso não existe, isso tudo é uma besteira. E eles usam essas naves para levar esses pequenos para esses lugares, tipo ilhas e coisas e tal. Por incrível que pareça. Então, por aí vocês podem ver como está tudo relacionado. E toda essa tecnologia, essas coisas, são escondidas de nós. Eles têm tecnologias incríveis, como, por exemplo, a tecnologia de energia livre. Gente, a energia livre, eu vou fazer um vídeo logo sobre a energia livre, tá? Eu estou fazendo meus estudos ali, mas a energia livre, que foi principalmente mencionada no início do século XX por Nikola Tesla, tá? E, é um negócio incrível. A energia livre sozinha, ela acabaria com a fome no mundo. Ela acabaria com as desigualdades sociais, com tudo. Mas aí eles escondem tudo isso. Tá? Por exemplo, combustíveis fósseis que nós usamos hoje em dia, gasolina, essas coisas. Isso aí é uma coisa primitiva, atrasada, entendeu? Que já devia ter acabado há muito tempo. Mas eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, eles não permitem que isso acabe. Ou seja, eles escondem de nós a energia livre, todas essas coisas. E quando vier essa divulgação, junto ele vai vir todas essas coisas que eles estão escondendo. E eles vão ter que explicar isso. E como é que eles vão explicar isso? Este é um dos grandes problemas. Então, mesmo agora, quando não há mais como esconder essa vida extraterrestre, o estado profundo ainda tenta atrasar esta divulgação.
E o objetivo é criar a ideia de que os extraterrestres são os X e começar uma guerra de falsa bandeira, como eu já havia informado. Tá, por quê? Porque se eles conseguem fazer isso, vamos imaginar o seguinte, esses alienígenas que estão aqui são alienígenas do bem, benevolentes, eles estão aqui para nos ajudar, eles querem se mostrar, é claro, né, para que a gente, porque assim, ó, se a gente não mudar agora, não der, vamos dizer assim, esse salto quântico, mudar essa nossa civilização, o que pode acontecer é que nós vamos nos autodestruir em guerras nucleares. Isso aconteceu em outras civilizações, como em Marte, que havia vida e que se autodestruiu. Tá? Então, muitas civilizações, quando elas chegam aonde nós chegamos, elas se destroem. Então, a única maneira disso não acontecer é a gente dar este salto e perceber que não, que a vida não é isso aqui, que nós temos muito mais, que nós temos os nossos irmãos alienígenas, e é isso que eles estão fazendo aqui, eles estão nos ajudando. Mas vamos supor o seguinte, que o estado profundo consiga colocar na cabeça das pessoas que eles são do mal. O que vai acontecer? Eles vão vir aqui, os alienígenas, e vai ficar todo mundo, meu Deus, estamos sendo invadidos, todo mundo em pânico, apavorado, saindo correndo. O que esses alienígenas vão fazer? Vão embora. Porque nós temos o livre-arbítrio, eles não vão ir contra nós, entendeu? Então, esta é a ideia do estado profundo. Eles querem que as pessoas tenham medo, fiquem apavoradas e, desta forma, nós mesmos iríamos, vamos dizer assim, mandar estes alienígenas embora, eles iriam embora e, como se diz, o baile continua, ou seja, os escuros continuam nos controlando, nos governando e nós continuamos sendo os mesmos escravos idiotas que nós sempre fomos. Esta é a verdade. Bom, mas aí tem aquela coisa assim, por outro lado, então esses escuros, eles até estão tentando, eles estão fazendo essa divulgação, mas eles querem fazer divulgação assim, sabe, tipo, a conta-gotas, bem devagarinho e tal, até que no final vai culminar numa guerra alienígena, tá? Mas, por outro lado, o governo atual, por exemplo, ele está tentando uma divulgação total, também conhecida como divulgação catastrófica. E o objetivo total é a transparência total, revelando as mentiras feitas ao Congresso e a ocultação destas tecnologias. O perigo não é o contato em si, mas a revelação de que mentiram ao povo por 80 anos para obter armas e o controle planetário. Então, para vocês terem uma ideia, esse estado profundo, ele é um governo paralelo. Então, por exemplo, o presidente mesmo nos Estados Unidos, o mandato dele dura apenas 4 anos. Então, a maioria dos presidentes nem sabe o que está acontecendo, nem sabe dessas mentiradas todas. O presidente atual, Donald Trump, sim, ele sabe. Ele sabe porque ele está trabalhando conjuntamente com alienígenas, tá? E ele vai fazer essa divulgação. E essa divulgação tem que ser feita logo. Não tem mais como esperar, porque se os Estados Unidos não fizerem a divulgação, outros países tentarão fazer, como a Rússia, como a China, e a gente não sabe muito bem se eles vão fazer uma divulgação realmente, enfim, como deve ser feita, tá? Vamos dizer assim, né? Então, assim, ó, mas o que precisa para essa divulgação também ser feita? Acabar com a violência no planeta Terra, acabar com as guerras no planeta Terra. Então, vocês podem ver esse fim de semana que ocorreu aí a guerra, por exemplo, a guerra que está acontecendo ali com o Irã. Então, assim, ó, na verdade, esta guerra é para acabar com uma das, vamos dizer, das culturas, dos seres mais maléficos deste planeta, que é aqueles ditadores do Irã. Isso não tem nada a ver com o povo iraniano. O povo, inclusive, está fazendo de tudo para se livrar desses seres e agora parece que mataram o principal ditador e o povo está comemorando nas ruas, está feliz da vida. Então, tanto que Donald Trump, eles não estão atacando o povo, eles estão atacando determinadas bases militares e tudo mais. Por quê? Porque o Irã é um poço de ódio. Eles
odeiam os Estados Unidos, eles odeiam Israel, e eles estavam justamente construindo bombas atômicas. Para quê? Para matar todo mundo nesses países. Essa é a ideia. E aí começar aquela 3G, tá? Então, isso não pode acontecer. Mas aí acontece o seguinte, ó, vamos supor que as pessoas estão com medo, vai começar a 3G. Não, não vai começar. Podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós não temos o direito de usar armas nucleares. Porque se nós usarmos assim, ó, nós vamos desequilibrar todos os planetas do nosso sistema solar. Não é assim só, você destrói aqui o planeta Terra, mas os outros planetas vão sofrer, vão sentir, como é que eu vou te dizer, um impacto disso. Nós podemos tirar os outros planetas do seu eixo. Então, isso não pode acontecer. Nós não temos o direito de fazer uma guerra nuclear. Portanto, nós estamos sendo assistidos. Tanto que lá no Irã, quando estavam ocorrendo aqueles ataques lá tal, já apareceram orbes. O que são orbes? São seres plasmáticos que já estavam ali de olho. Ou seja, se por acaso alguém, um doido lá do Irã, resolver contra-atacar com energia nuclear, os nossos irmãos alienígenas vão se mostrar e vão, enfim, acabar com a brincadeira, porque eles não vão permitir que isso aconteça. E tem mais, eles já fizeram isso muitas vezes, só que não se mostraram publicamente. Mas agora, se por acaso alguém tentar jogar uma bomba nuclear, eu até acho maravilhoso, tomara que tentem. Por quê? Porque os nossos irmãos vão intervir e vão aparecer, vão se mostrar para todo mundo. E não vão permitir. Portanto, ninguém precisa ficar com medo, tá? De que nada desse tipo vai acontecer. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, para finalizar tudo isso, é assim, ó. Em primeiro lugar, o que vai salvar o mundo, a humanidade, que nós precisamos desse salto, é a divulgação da vida alienígena, tá? E aí, junto com isso, vem todas as tecnologias que nos serão mostradas e nós vamos começar uma vida nova, que é uma vida mágica de sonhos, tá? Fantástica. Pelo que estão dizendo, é uma coisa tão fantástica que nós não vamos nem sequer mais reconhecer o planeta e a vida que nós estamos levando hoje em dia, tá? Mas tem uma coisa, tem muita gente tentando cocriar esta ideia de terceira G e não sei o que e tal. Então eu digo assim para vocês, não caiam nessa, não façam isso, não permitam. Cocriem o que vocês querem. O que todo mundo quer? Um mundo maravilhoso, um mundo de Star Trek. O que é Star Trek? É Jornada nas Estrelas. Sabe aquele filme Jornada nas Estrelas? Pois nós vamos entrar para o mundo, para esse mundo de Jornada nas Estrelas, onde não vai mais existir pobreza, desigualdade, onde não vai mais ter dinheiro, onde as pessoas vão poder viajar em naves espaciais e tudo mais. Então, vamos criar esta realidade. Entendeu? Como é que a gente faz isso? Não acreditando nessa história de 3G, não dando força para essas coisas. Ok, gente? Então é isso. Fiquem com Deus e namastê. Aliás, ó, tô com a canequinha aqui do Star Trek para comemorar. É isso aí, gente. Star Trek. Esse é o futuro da humanidade. Namastê.